Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Que bom que você veio aqui na casa do Senhor esta noite. Nós estamos aí alguns dias, né, de terminar esse ano, né? Temos de quinta-feira, tem mais uma quinta-feira só do ano de 2023. Mas que nessa noite, que bom que você veio até aqui. Amém? Então nós estamos aqui, essa é a terceira quinta-feira, nós estamos aqui vivendo, né, os últimos dias, e hoje é a última quinta-feira aqui, né, desse tema, eu nasci de novo. Nós estamos aqui, em pé, firme, né, fortes, eu creio, porque na ministração do louvor nós ouvimos que nós somos vitoriosos em nosso Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedor. Então nós estamos aqui firmes, amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 1 João, capítulo 5. Eu já vou lendo aqui com os irmãos. Capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa. Nós foi lida, Senhor, nesta noite a Tua palavra. Nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, através dos louvores. E creio, ó Deus, que a Tua palavra vem no nosso coração, Senhor, transformar, restaurar, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, ó Deus, as vidas aqui, Senhor, representantes, ó Deus, de famílias, saiam daqui fortes, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que já chegaram neste lugar. E que nesta noite, ó Deus, nós possamos somente, Senhor, nesses momentos que nós estamos aqui, ouvir, Senhor, a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e nós te louvamos. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu gosto muito de escrever, hein? Tem um senhorzinho que ele me ensinou, né? A escrever. Tá ali, ele. Tudo que for fazer, escrever. E é assim que eu faço, né? Mas vamos assim, irmãos. Então o texto diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a fé, né? Em Hebreus diz assim, Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Vamos lá então. Então a nossa fé é o firme fundamento. Imagine, irmãos, quando você, não sei se você já viu, um pedreiro que vai começar lá uma construção. Tem lá a primeira parte, que é a terraplenagem, é isso? Prepara o solo, prepara o lugar que vai fazer. Depois vem lá as medidas, vai destacar todo o lugar que vai ser construído, né? Até a gente estava conversando lá em casa ontem, o Pedro falou para minha irmã assim: aquele terreno ali está todo destacado, já com as taquinhas, os pauzinhos lá no chão, lá todo marcadinho, que vai ser ou futuramente a gente não sabe, mas se vai ser casas, ou se vai ser prédio, ou se vai ser rua, o que vai ser. Mas está destacado lá. Mas como tem mato, a gente não tem a noção do que é, né? Mas o segmento é as medidas, destacando e marcando lá o local. Aí depois que fez isso, vem lá o pedreiro abrir as valetas. Abre as valetas para vir o que dentro? O alicerce. Aí tem lá a parte que vai colocar as ferragens, que são as brocas, as sapatas,
Ó, tô. As sapatas, né? Mas assim, se for fazer um prédio ou uma casa que seja, tem que ser um alicerce firme, forte. Porque senão não aguenta, né? Quando o Pedro estava fazendo lá em casa, a parte de baixo da minha casa, ela tem a garagem toda, né? É bastante comprida assim, né? Então, ele fez lá o alicerce e fez as sapatas. Eu falei para ele que ele estava enterrando dinheiro, porque era a vala que ele abriu assim, e é bastante concreto, bastante ferragem lá dentro para poder suportar o peso de tudo, né? Então, tem que ser forte, a nossa base forte. E o que sustenta, que vai sustentar a construção, né? Então, nós temos que ter um alicerce forte. E na palavra que eu vi aqui, lendo a palavra, fala que a nossa sustentação é o quê? A nossa fé. É ela que vai nos sustentar. É ela. O nosso fundamento é a fé. A nossa sustentação de vida é a nossa fé. Eu coloquei aqui como que ela é adquirida na nossa vida, assim como o nascer de novo, o nascimento. Não encontra assim esse em outro lugar. Encontra, já tem em nós, né? Mas nós temos que exercitar isso, né? Porque muitas pessoas a gente conversa, às vezes fala assim, eu tenho fé em Deus. Mas a gente tem que exercitar para ter isso. Ter a base certa para a gente poder crescer em todas as áreas, buscar ser vitorioso, né? Deus já nos deu Jesus como Salvador, né? Morreu na cruz do Calvário por nós. Somos vitoriosos, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar ali, porque Jesus morreu na cruz, eu sou vitoriosa, eu não vou fazer mais nada. Não, nós temos que exercitar a nossa fé, né? Então, nós vivemos na prática, não vivemos na prática do mundo. Nós não vivemos na prática do mundo. Não encontramos prazer nas coisas que o mundo chama de felicidade. Pelo contrário, a palavra diz que nós não nos conformamos com este mundo. Nós somos cuidadosos. Somos cuidadosos a respeito do que fazer. Aquele nascido de novo, ele é cuidadoso do que fazer na obra do Senhor. Nós temos o desejo, aquele que nasceu de novo, tem o desejo no coração da presença de Deus. Por mais que muitas vezes a gente está fraco, a gente está desanimado, mas a gente tem o desejo de nos fortalecer, falar, não, eu estou aqui firme na presença do Senhor. Nós não desanimamos. Podemos estar assim, a palavra não fala abatidos, mas não está derrotado, né? Não está destruído. Então nós temos o desejo, sim, da presença do Senhor. E nós também temos a certeza da nossa salvação. Tem ou não tem? Amém, nós temos a certeza da nossa salvação. Mas nós precisamos ainda dar liberdade para o Senhor, para Ele nos moldar. Nós louvamos tantos louvores aí que fala, Senhor, toma minha vida, né, nas mãos, né? A minha vida está na mão de Deus. Não tem um louvor que fala assim, né? Então, Deus, meus problemas Deus resolverá. Nós temos que deixar Deus agir e moldar a nossa vida. Muitas vezes estamos preparados para o que Deus vai fazer, muitas vezes não, né? Porque a gente tem que se preparar, mas muitas vezes a gente não está preparado. Mas nós buscamos isso, né? Nós não desanimamos, né? Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele é assim, ele é cavalheiro. Ele não entra com força, ele não faz nada assim que vá te machucar. Ele entra assim, se você deixar. Ele pede licença. Ele não vai entrar na sua vida e falar, não, você não quer, mas eu vou entrar do mesmo jeito. Não. Por isso que nós estávamos louvando ali o louvor que o pastor ministrou aqui, eu nasci de novo, né? Eu nasci, Senhor, abre os meus olhos.
Eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Criado em ti, a sua semelhança. O meu passado, o Senhor apagou. Então, isso acontece nas nossas vidas quando nós damos liberdade ao Senhor, para Ele agir na nossa vida, né? Mas nós podemos decidir. Eu já falei nas três vezes que eu estava aqui na frente, inclusive hoje, nós podemos decidir o que a gente quer. Cada um pode decidir, né? O nascer de novo é como ser uma folha em branco, pronta para ser escrita. Prontinha ali, né? E pode ser escrita uma linda história na sua vida. Pode ser, né? Porque a gente vê tudo que o Deus faz, tudo que o Senhor faz na nossa vida é perfeito. Tem aí uma nova história para ser contada na nossa vida. Eu falei isso as 3 vezes. Porque não adianta a gente... eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele contar uma nova história. Deixa Ele preencher essa página em branco aqui, essa folha em branco. Deixa Ele preencher. O caminho da salvação está aí. Está aí preparado para você. Você tem os seus olhos voltados para o Senhor. Almeja chegar, né? Até lá. O caminho está aí. Como eu ministrei a palavra algum tempo atrás, tira o velho e deixa entrar o novo, né? Tira. Porque nós louvamos aqui, eu nasci de novo. Nasci de Deus. Nascemos de Deus, né? Deus, sim, tem tudo novo na nossa vida. Tudo novo. Para todo aquele que crê. Para todo aquele, eu disse semana passada, mas a todo aquele que crê e o recebe, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus, né? E muitas vezes a gente acaba querendo fazer do nosso jeito. Nosso jeito, irmãos, aos nossos olhos até parece estar certo, mas não está. Final de morte, né? Então, nós temos que buscar ao Senhor a cada dia, enquanto se pode achar. Nós podemos trabalhar. Tem algumas pessoas que falam assim: o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra, né? Pode sim. Você pode trabalhar sim. Pode ter bons amigos. Pode. Aqueles amigos assim, para toda hora. Estou precisando, tem ali um amigo para mim, um ombro amigo, né? Você pode ter um vocabulário assim, daquele que... Um Aurélio, né? Um Aurélio. Olha como aquele fala lindo. Pode ter. Pode ter casa, nossa, que casa. Linda. Pode ter milhões em dinheiro, milhões. Mas pode não ter a vida eterna. É duro, irmãos, ouvir isso? A gente não vai levar nada disso. A gente não vai levar. Nós temos um manual aí, de 66 livros para a gente consultar. A gente pode ler. Tem lá tudo certinho, descrito certinho, em ordem. O que você pode fazer para você chegar até o Senhor? A palavra do Senhor fala ainda que a fé vem através do ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Ela pode mudar a nossa vida. Pode mudar. E ouvindo a palavra de Deus, a gente cresce, né? E cresce também dentro de nós uma vontade de buscar cada vez mais, irmãos. Eu vejo o pastor Levi falando que já leu a palavra mais de 20 vezes, pastor. É isso? Pastor Levi? Mais, né? E eu tenho certeza que a cada vez que ele lê, ele tem aquela vontade de ler mais e mais.
Cada vez que a gente lê a palavra, Deus vem falando, vem fortalecendo a vida da gente. A nossa fé vai crescendo cada dia mais. A nossa busca pelo Senhor vai crescendo cada vez mais. Mais e mais. A gente busca aprender cada dia mais as coisas de Deus. Cresce a confiança em Deus, né? Cresce em nós. O ouvir, o crer, o orar, o receber, o meditar, o confessar, o louvar. Tudo isso envolve a fé. Envolve. São atos que nós praticamos assim, igual que a gente vem aqui na igreja, a gente louva, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente recebe, né? E nós vamos embora assim, ainda bem fortalecido. São atos que nós praticamos. E esses atos são tão poderosos, irmãos, que elas podem, isso que nós fazemos aqui, ouvir o louvor, ouvir a palavra, receber, sair daqui transformado, são atos, vamos colocar atos, que curam o nosso coração, cura doenças, cura ferida na alma, abre portas onde muitas vezes nós não estamos enxergando, mas abre portas, né? E às vezes, até está ali na sua frente, mas nós estamos enxergando ainda. Não vemos. Vemos aí Deus restaurar famílias, renovar a mente, renova coração, né? E eu falei semana passada que Deus renova o coração, tira um coração de pedra e põe um coração de carne pronto a obedecer, né? Então Ele renova. A fé que vence o mundo, vence toda a força do mal, vence sofrimento, vence aflições, amargura, angústia. Sabe, irmãos, quando assim, uma pessoa vem para Jesus, a gente fala assim, tira o carpicho, né? Tira, daí ele vem limpinho, né? Ele vem, porque ele já teve um discipulado, ele foi transformado, ele deixou entrar a palavra no coração. Então ele vem, né? Ele já vem assim, depois de ter passado por esse processo, ele está limpinho. E ele vem para o Senhor, né? E é essa fé, aquela fé que quando você começou, como você decidiu seguir o Senhor, seguir Jesus, aquilo lá te limpou, te transformou, né? Então você veio para Jesus. Chegou um momento que você quis chegar até o batismo. Se batizou, né? Uma nova criatura transformada. E pela fé, irmãos, nós obedecemos a palavra. Pela fé, nós seguimos a Jesus. Pela fé, nós anunciamos o Evangelho. E pela fé, nós fazemos a obra de Deus. Tudo porque um dia você estava lá e você decidiu buscar ao Senhor. Decidiu deixar Deus escrever uma nova história, uma página em branco que você tinha. Você decidiu, não, eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero diferença, eu quero restauração, eu quero transformação, eu quero. E tudo isso está em Jesus. Lembra que eu falei dos fundamentos lá? Primeiro você vem, né, tem lá a terraplenagem, prepara o local. Que eu falei agora, tira todos os espinhos. Prepara a terra para deixar uma terra boa. Prepara o seu coração para deixar ele prontinho para receber a palavra do Senhor e ter uma história diferente. Destaca, coloca lá as taquinhas, né? Marca.
vai ser onde Jesus vai habitar. Jesus marca o território. Não, seu coração agora é meu. Jesus marca. Terceiro, abre as valetas. Lembra que eu falei? Para receber os materiais, receber as orientações, para ser o alicerce. Os fundamentos é a base mais forte. E a base mais forte para nós, a nossa fé, Jesus. Essa é a nosso alicerce. O alicerce forte é esse. Preparamos a nossa casa em terreno forte, não areia, né? Então, pela fé também, irmãos, vem o quê? A esperança. A esperança de dias melhores, né? Esperança de vida eterna. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus. Quem é nascido de Deus não fica perdido. A gente canta aqui, Ele é lâmpada e Ele é luz para nosso caminho. Ele está nos direcionando o caminho a seguir. E ainda diz assim, eu vejo assim, irmãos, ó, Ele é lâmpada, é luz, o caminho está iluminado. Se você for para a escuridão, é porque você não está prestando atenção. Está iluminado, é lâmpada, é luz para o seu caminho, para o meu caminho. Não anda na escuridão, anda no caminho que Deus tem direcionado para você. E a esperança também leva ao quê? Ao amor. E é a maior característica daquele nascido de novo, é o amor. Aquele que ama, ajuda, perdoa, ganha almas. Podemos até colocar aqui, é fiel em dízimos e ofertas. Não tem dificuldade de obedecer a palavra do Senhor. E a gente vê que muitas pessoas procuram esse amor fora de Jesus. O amor, uma vez eu li um livro uma vez que estava falando sobre o amor. E eu até comentei aqui, faz muito tempo já, uma ministração minha, que as pessoas procuram o amor até em livros de autoajuda, né? Esse livrinho aqui eu vou ler porque ele vai me ajudar a crescer, né? A mudar meu pensamento. Mas nós temos aqui 66 livros ali que tem todo o manual certinho aqui. E muitas vezes nós escolhemos, em vez de ler aquele, um fininho, né? Que acha que esse vai falar comigo, mas é menorzinho, né? Muitas pessoas procuram isso. Mas eu creio que a maior característica que Jesus nos deixou é o amor. A maior. Nós cantamos, eu quero ser semelhante a ti, né? Em amor também, né? Então aquele que ama, ajuda, perdoa, ganha almas, é fiel e não tem dificuldade em obedecer a palavra. Lá em Coríntios 13 diz assim que o amor tudo crê. Eu coloquei até aqui, ó, para não esquecer. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é a marca de Cristo na nossa vida. Ela é, Ele é. Ainda a palavra do Senhor. Se você recebe a palavra do Senhor, mas se você não tiver amor, tem um louvor que fala, né, pastor? Fala, nada serei se eu não tiver amor. Nada serei, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Tem em mim tamanha fé que eu consiga transportar os montes. Se eu não tiver amor, nada serei. É assim o louvor, né? Mas, então, irmãos, tudo que nós ouvimos todos esses dias, esses 3 dias, pode ter sido que eu tenha falado alguma coisa dura, né? Mas assim, aquele que nasceu de novo,
Ele vai olhar para Cristo. Como eu já falei, podemos até estar ali, o pecado pode estar do nosso lado, mas nós vamos obedecer e olhar para o outro lado. Decidimos ao Senhor. Nós decidimos buscar ao Senhor. Nós decidimos nascer de novo. Nós decidimos ter a palavra do Senhor como manual para nós seguirmos. E irmãos, não esqueça que assim, a fé vem através do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais abertos. Porque muitas vezes Deus tem falado e nós não estamos dando ouvido. Ele tem falado. Então, irmãos, sabe o que é necessário? Nascer de novo. Ser transformado. Deixar Deus agir na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade né, de ter trazido essas palavras essas três quinta-feiras, né? Eu sei que Deus, eu estou aqui, mas eu sei quem pode mudar o seu pensamento, mudar o seu coração, não sou eu. Eu simplesmente estou aqui transmitindo a palavra do Senhor. Mas eu creio que Deus pode agir na sua vida de maneira, como diz a palavra, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para vocês. Mas a decisão nós temos que tomar. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém?